Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, 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 Assembleia, louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sente o poder do Senhor, e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Assembleia de Deus, tu estejas humilde aos pés do Senhor, santidade convém à igreja, pra mostrar do celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, dos extremas de nada luz. Oh, vem, 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 Assembleia, louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Oh, vem, 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 Assembleia, louvemos ao nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. E está começando agora mais uma edição do programa Novas de Salvação, realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Erechim, que está sob a presidência do pastor Aleno Rodrigues da Costa. Direção, pastor Pedro Marconato e equipe Novas de Salvação. Deus tem uma palavra para a sua vida. Portanto, fiquem ligados e não percam a programação de hoje. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, trazendo sempre as boas novas para você.
Nós chegamos com o programa Novas de Salvação. Queremos cumprimentar todos os irmãos ouvintes com a doce e querida paz do Senhor. É um momento tão especial que o Senhor nos dá. Pedimos desculpa aos irmãos que tivemos um problema técnico, um problema com cabo aqui no estúdio e a gente teve que nos reorganizar, então por isso iniciamos um pouquinho atrasado o programa, mas Deus permitiu que nós conseguimos resolver esse problema e já estamos no ar transmitindo essa programação e esperamos que essa noite seja uma noite de bênção, de vitória na sua vida. Estamos aqui felizes porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado uma semana abençoada, uma semana de vitória. O Senhor tem nos guardado, nos sustentado. E para nós é um privilégio poder estar aqui todas as sextas-feiras para transmitir esta programação. E tenho certeza que Deus tem uma bênção, uma vitória. Deus tem um milagre para a sua vida e para a sua família. Nós estaremos então fazendo uma leitura da palavra do Senhor nesta noite, onde nós encontramos na carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 7, nós estamos vivendo o tema, comprometimento com a comunhão com Deus. E Tiago, ele nos dá uma recomendação através da sua palavra, nos dizendo assim, 4 e versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de dobre ânimo, limpai o coração. Que Deus abençoe com esta palavra e que nós possamos nos achegar ao Senhor cada dia. E o versículo a seguir, o 9, diz assim: afligi-vos, lamentai-vos, chorai-vos, convertei-vos o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pai querido, nós te adoramos e te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque temos este privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, mais uma noite, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem estendido as suas mãos e tem cuidado de cada um de nós. Pai, eu te louvo pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, mais uma vez levando a tua palavra, mais uma vez fazendo essa programação, que essa programação chegue a cada lar, chegue a cada família, chegue a cada um dos ouvintes e que eles sejam abençoados, que eles sejam edificados, que a tua palavra, Senhor, ela possa ser, Senhor, uma forma especial, que venha atingir cada coração, venha atingir cada vida, talvez alguém que esteja com necessidade, com dificuldade, mas que nesta noite, Senhor, as tuas mãos, Senhor, possa estar estendida, alcançando cada um, Senhor. Visita cada lar, visita cada família. Tu conheces e sabe as necessidades de cada um, as dificuldades, o que se passa em cada coração, o que cada um necessita, Senhor, mas que nesta noite, Senhor, a tua mão possa estar estendida, alcançando vitória, alcançando bênção, provendo milagres, Senhor. Talvez porventura alguém que esteja enfermo, Senhor, mas que seja curado, seja restaurado, seja, Senhor, alcançado, Senhor, pela tua bênção e pela tua graça. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá esta grande oportunidade de nós poder transmitir a tua palavra. Senhor, te louvamos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Te agradecemos pela vida dos nossos pastores, de todas as lideranças, de todos que estão envolvidos, Senhor, também nesta programação, que nós pedimos a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um, em o nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nesta noite, uma noite especial que o Senhor nos dá. E nós queremos agradecer a Deus porque Ele tem sido fiel e tem cuidado de cada um de nós. E nesta noite nós queremos também estender nossa saudação, nosso abraço, aos nossos companheiros, o evangelista Alain, que não pôde estar, o Wagner,
e o presbítero Rogério, que hoje está auxiliando ali no comando, né, da programação, devido ao nosso técnico, o Rony, ele também tem os compromissos, está auxiliando, ensinando, e nós vamos nos organizando e agradecendo a Deus, porque o Senhor sempre tem estado conosco, e para nós é um privilégio poder levar essa programação, e contamos sempre com as orações, contamos com as intercessões de cada irmão, que Deus venha abençoar e que essa programação seja sempre um culto no seu lar, seja um momento de edificação, um momento de renovação espiritual. E nós nos sentimos felizes porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos amparado e tem nos dado vitória. Agradecemos ao nosso pastor, o pastor Aleno, que sempre está nos apoiando, aos demais pastores, também transmitimos um abraço a cada obreiro que está atendendo um trabalho, a congregação, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, aos nossos missionários, né, que estão ali na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, ali no Canadá, a Jusileia, que Deus abençoe essa família de missionários que estão trabalhando no reino do Senhor, e para nós sempre é uma alegria quando eles podem estar sintonizados, trazendo sempre uma palavra, uma mensagem, algo que eles estão sempre comunicando conosco, e nós estamos sempre orando para que Deus venha abençoar. E nesta noite nós temos o privilégio, já temos alguns irmãos que estão sintonizados, né? E para nós é uma alegria. Nós temos aqui o presbítero Lucas, né? O evangelista Lucas, então vamos já estar corrigindo, né? Então que Deus abençoe, né? É um grande companheiro, compadre, né? E que Deus abençoe, e está atendendo, pastoreando ali em Passo Fundo. Que Deus abençoe o Lucas, a Nicole, o Theo, toda esta família de uma forma toda especial. Para nós sempre é um privilégio a participação. Ele foi praticamente um dos mentores dessa programação, do reinício, né? E nós somos gratos pela sua vida. Também temos aqui a irmã Lenir, ali do bairro Progresso, o Celso, o presbítero Celso, que Deus abençoe vocês, a irmã Jaque, que trabalha também com a liderança, com o trabalho ali das EBD no bairro Progresso, a irmã Lenise, a paz do Senhor, amados irmãos, estão assistindo, estão conectados, e que Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos também a pastora Catherine Alane, que é a esposa do nosso querido amigo pastor Samuel, né, que está atendendo ali no bairro Presidente Vargas. Que Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Vânia também Rodrigues, que Deus abençoe a sua participação. A minha irmã Maria Marconato, que sempre está assistindo, ela fica aguardando essa programação. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, né? Nós temos aqui também a Michele Vastiuk, boa noite, que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Para nós também sempre é uma alegria o contato, a participação dos queridos irmãos dessa família. Nós não podemos deixar mencionar a Rosane Zaios, o pastor Eurides. Esses são amigos e que sempre estão prestigiando, né? Que Deus abençoe. São pastores, missionários que estão ali também na cidade de Paulo Bento. Que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Temos também a Raquel Macedo, doce paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe também a sua vida, a sua família. Nós temos a Jussara Soares, a irmã Maria. Que Deus abençoe toda a família, enfim, todo o lar de vocês de uma forma especial. A Jaque está dizendo aqui a paz do Senhor. Deus abençoe. Marta Maria e Lorenzo de Quadros, a paz do Senhor, pastor, irmãos, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Solange Gonçalves também está ali, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, de uma forma toda especial. Eloir também, toda a família, que Deus abençoe, também esteve aqui algumas vezes ministrando, cantando junto com a sua família, com a sua filha. Enfim, é uma família abençoada e nós agradecemos
a Graciele também, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmã, que Deus te abençoe. Para nós sempre é uma alegria ter a presença de vocês. João André de Lima, que Deus abençoe. João, que Deus abençoe sua família. Para nós sempre é um privilégio o contato e a participação de cada um dos irmãos, e para nós sempre é uma satisfação atendê-los, recebê-los e mencionar os seus nomes, porque a razão dessa programação, além do nosso compromisso com a palavra de Deus, com o ID de Jesus, é a sua participação, é a sua presença. Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame da sua graça, né? E nós também agradecemos muitos dos irmãos que às vezes nós não temos aqui, mas nós temos evangelista Nadira, Ivone, presbítero Hernani, tem alguns irmãos que, devido a nós não estar agora transmitindo e atingindo a página do Facebook, então da página do YouTube, alguns dos irmãos eles não têm, e eles até me pediram, olha, nós estamos com dificuldade porque nós não temos conexão com a página do Facebook, então eles ficam sem contato. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sei que para muitos essa programação é um culto, é um momento de renovo, é um momento de comunhão, e é um momento de participação e de estar ali participando e tendo esse contato, né, e recebendo a bênção do Senhor. E nesta noite nós já vamos ouvir então o primeiro louvor cantado, né, pela nossa equipe do pastor Ezequiel e Flávio e família, cantando um hino da voz da verdade por toda a minha vida, né? E que você receba então a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, e que esse hino seja um elevo espiritual na sua vida, então, e que você possa adorar e glorificar o Senhor. Nós queremos cumprimentar a amada Igreja do Senhor, Assembleia de Deus de Erechim, com a doce paz do Senhor, agradecendo a Deus pela rica oportunidade que temos de estar aqui, junto com o maestro evangelista Flávio, a irmã Eliette, a sua família, e saudar o pastor Pedro, que está junto com o presbítero Alain na direção desse programa Novas de Salvação. Mandar o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Alain, e a todos vocês que estão na escuta do programa Novas de Salvação. Estamos aqui para louvar a Deus, cooperando com os nossos amados irmãos e juntos exaltarmos o nome do Senhor. Que o Senhor possa falar no teu coração através desses louvores que nós vamos aqui entoar ao nome do Senhor. Evangelista Flávio, com a sua saudação também. Amém. Saudação a todos os irmãos que estão acompanhando o programa Nova de Salvação, pastor Ezequiel, todos os ouvintes que estão ligados nessa programação de toda sexta-feira à noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos juntos então louvar ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Quantas vezes já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Aleluia. Aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, aleluia, é escudo para os que nele crêem. Aleluia, aleluia. Então é com muita alegria que nesta noite nós queremos cumprimentar nossos irmãos, amigos, pastor Pedro, que estava até agora, né? Agora nós demos um pulinho pro lado de cá. E é uma alegria nós estar mais uma vez, mais uma sexta-feira, para nós apresentarmos esta programação que é as novas de salvação. É o que o Senhor Jesus nos deixou escrito nos seus evangelhos, que era para nós pregar as boas novas. E qual é essas boas novas? É anunciar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Estamos alegres por ter alguns dos irmãos, amigos que estão nos escutando, e nós queremos, juntamente com o pastor, nomear alguns dos nossos irmãos que estão junto conosco, e dentre eles tem, o pastor já mencionou, o pastor Pedro já mencionou, nosso pastor Samuel Karpinski, né, sua esposa, a irmã Lânia, que estão nos escutando. É um privilégio, porque eles também têm dado a liberdade para nós trabalhar. E uma pessoa muito especial para mim também, que hoje está nos escutando, que é minha mãe, meu pai, minha família, que estão lá no interior de Cacique Doble, né? Lá no interiorzão, mas chegou a internet lá também, né? Amém. E agora eles podem nos escutar e estão lá nessas horas aí escutando nós. Que Deus venha abençoar. Sou feliz por ter minha família também junto conosco. Também nós temos os familiares do diácono Ademir Paixão, que está junto conosco, a Clarice de Almeida, seu César, toda essa família que estão participando dos cultos. Queremos que o Senhor tenha uma grande obra a realizar na vida do seu filho também. Nós estamos orando, estamos na campanha de oração, e Deus vai fazer a obra por completo. A Ana Vasiluk Bisol, que é a nossa vizinha ali, que está nos escutando. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? A Bruna, o Márcio, toda essa família abençoada que nós trabalhamos junto, temos o privilégio de servir o Senhor junto ali no bairro Presidente Vargas. A irmã Graciela Boco, o irmão Valdir Boco,
E o Felipinho, né? Que são nossos amigos que congregamos junto. A Eliane Gzolf também está nos assistindo. Que Deus venha abençoar. Louva o nome do Senhor. O nosso amigo, o presbítero, vou chamar por carinhosamente o Betinho, né? O Roberto ali do Jabuticabal, que sempre está junto conosco, que hoje ele está um pouco doente, né? Dizer um pouco porque já vai passar nessa dor na garganta devido ao tempo. E ele não pôde estar, mas está nos escutando. Que Deus venha abençoar a vida do nosso querido irmão. A Sônia Pedroso também está junto conosco. Edson Schumer, que Deus venha abençoar. Gilberto Xavier. Antônio Coelho está dizendo assim: Deus abençoe pastor Pedro e todos os irmãos estão acompanhando. Aleluia. Lenir Dileta Alves também está nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E como eu sempre digo, irmãos, às vezes nós não conseguimos nomear o seu nome aqui devido à rede de amizade, mas você é muito importante para nós, muito importante para o Senhor, e por isso que a gente está aqui nesta noite transmitindo esta palavra, a palavra do Senhor aos vossos corações. É uma alegria nós poder estar comunicando com cada um dos irmãos. E nos perdoe se nós deixamos de nomear alguns dos irmãos. Não sei se o pastor tem mais algum lá. Eu tenho aqui conectado Margarida da Rosa, né, que está assistindo. Que Deus abençoe também a sua vida. Para nós sempre é um prazer o contato de vocês. Temos também aqui o presbítero Isaías Soares, ali do bairro do Progresso. Também para nós é uma alegria, né, ele estar participando. A Jusileida Silva, que é esposa do nosso querido presbítero Fábio, né? Que Deus abençoe todos esses irmãos que sempre estão sintonizados, estão participando, e recebam sempre o nosso abraço, o nosso carinho e as nossas considerações, né? E que vocês sempre estão participando dessa programação. E para nós sempre é um incentivo, né? É um estímulo para que a gente continue fazendo essa programação e levando a palavra do Senhor. Aqui também está conectado o Fábio, então agora o Fábio. Presbítero Fábio, Deus abençoe também a sua vida e a sua família, né? Que Deus abençoe sempre, é o que nós temos esse desejo, né? E é para nós, pelo menos é o que nós temos no momento, são esses, né? Que a gente tem conectado, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Então nós temos esses aqui, mas não sou eu que vou ministrar hoje, é o pastor Pedro que veio afiado para ministrar a palavra do Senhor, mas um texto para meditação, só nós, em rápidas palavras, depois vamos ouvir um louvor, mas o último livro da Bíblia Sagrada é uma revelação, e muitos têm medo desse livro, têm temor dele, porque ele gera um temor para quem não conhece, mas quem espera o que está escrito nele é alegre estudar ele. É bom estudar ele, porque ele revela as coisas que vão acontecer, que já aconteceram e estão acontecendo. E nos dá certeza, né, do que a gente prega. E é uma revelação que o próprio Deus, Jesus, deu a João, um discípulo. Aleluia. E nós vamos ver que esse João que escreve é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o mesmo que escreveu o 1º, 2º e 3º João, e é o mesmo que o Senhor falou. E nós vamos ver que o Senhor separou João para dizer estes textos, para revelar para ele, num lugar bem confortável, né? Foi um lugar tranquilo, foi um lugar onde não gerava medo, onde ele estava rodeado de amigos. Não era nada disso. O Senhor Jesus levou João para uma ilha chamada Pártimo, e nesta ilha lá, os historiadores e nós lendo a Bíblia, nós vamos ver que foi levado João para morrer. Mas lá, quando João estava para morrer, o Senhor revela o que iria acontecer e ele escreve tudo e nos deixa registrado. E o versículo 3 do capítulo 1 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e que guarda as coisas que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Aleluia. Que texto maravilhoso! Quando nós olhamos, João está dando uma certeza. Bem-aventurado quer dizer abençoado. Você é bem-aventurado, você que está lendo esta palavra. Por isso que a gente incentiva tanto ler a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia, quem estuda ela é bem-aventurado. E ainda vai continuar dizendo, e que ouve
Aleluia. Então você que está nos escutando nesta noite, nós estamos falando deste livro. Você é abençoado. Glória Você é a Deus. abençoada. É para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, para você ouvir a palavra dele. E João vai dizer assim: e guardam as profecias que nela está escrito. E a revelação é uma profecia, porque aqui está João no capítulo 22, se não me falha a memória, ele vai dizer, versículo 1 em diante, ele vai dizer que veio a nova Jerusalém, que descia do céu. É uma profecia que nós estamos aguardando o cumprimento dela, que nós estamos aguardando este dia. Por isso que eu venho nesta noite, só encerrando esta palavra, dizer para você, você é uma bem-aventurada porque você lê a palavra. Eu creio que você lê a palavra do Senhor. Você é bem-aventurado porque você está ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. E também porque guarda as profecias que nela está escrito. Aleluia. Ah, mas eu não conheço muito bem as profecias. Eu não sei muito bem do que está. Então começa a ler a palavra. Começa a ser bem-aventurado. No momento que você começar a ler a palavra, você começa a guardar as profecias que nela está escrito. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Que coisa linda, presbítero Rogério, né? Nós estamos embasados, né, nesse tema, nesse título da nossa temática deste mês, né? E comprometimento com a comunhão com Deus. Quer dizer, João, o apóstolo amado de Jesus, foi jogado lá na ilha de Patmos, isolado no meio das feras, né, para morrer. Exatamente, o destino dele era a morte. Mas ele tinha comunhão com Deus. E a comunhão com Deus não importa onde você está, não importa o lugar que você está, não importa a dificuldade, não importa onde alguém te joga, alguém te despreza, alguém te determina, assim como foi na vida de José. Jogaram no calabouço, foi para o presídio, foi para a masmorra, mas ele tinha comunhão com Deus. E Deus revelou a José os sonhos que foi salvar todo o Egito e todo o povo de Deus. Quer dizer, grandes revelações da parte de Deus em meio. E João, mais do que ninguém, quando tudo parecia perdido, mas ele tinha comunhão. Acho coisa mais linda, né? Que é a comunhão com Deus. João, naquela situação, enquanto o imperador dizia, olha, vai morrer, foi jogado, não vai sobrar mais nada. O Senhor disse, João, sobe para cá. Que coisa linda, né? Sobe aqui em cima, João. Aleluia. Para que ficar ali no meio das feras? Eu tenho revelação para ti, eu tenho algo extraordinário para transmitir a sua vida, né? E João viu as maiores revelações, ele pôde ter esse contato, ele viu quem vai abrir o livro, quem é digno, aleluia. Mas ele viu que as revelações, por quê? Por causa da comunhão com Deus. Como é lindo, né? Quando a gente tem comunhão, por isso que aqui diz o comprometimento da nossa comunhão com Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, um Deus que peleja, um Deus que interage, um Deus que intervém, um Deus que muda situações. Por mais que talvez você olhe a tua situação está praticamente sem nenhuma esperança, é o fim, como olhando para João. Imagine jogado numa ilha totalmente dominado por animais ferozes, não tinha outro fim, não tinha outro destino. Mas lá estava Deus. Assim como agora eu lembrei, Daniel, né? Ia falar agora. Pode falar. Daniel também, um exemplo. Eu imagino, ele tinha uma comunhão tamanha com o Senhor, que a ponto que o imperador vem e diz, vamos te jogar lá com os leões. Eu imagino Deus, numa forma humana de pensar, Deus falando, fica tranquilo, Daniel, você tem comunhão comigo, pode descer lá. O leão vai me obedecer. Aleluia. Eu vou descer lá junto. A minha presença vai estar junto. Como é bom a gente ter amigos aqui na terra. Amigos que quando nós estamos sofrendo, eles ficam tranquilos. Tem meu ombro. Estamos juntos. Agora imagina a comunhão com Deus. Deus dizendo assim, o Todo-Poderoso, o que conhece todas as coisas. Imagina, Deus conhecia até a forma do leão se movimentar, pois foi Ele que criou. Ele fica tranquilo, eu conheço o jeito do leão. Eu vou estirar o instinto de morte do leão e vou trazer paz ao leão e ele vai colocar, você vai estar no meio dele. Imagina o que faz uma comunhão com o Senhor. Aleluia. Daniel é um exemplo claro. Ele desce a cova, os leões jejuam a noite toda. Aleluia. Imagina um leão que ele é carnívoro, 100%. E a Bíblia diz que eles estavam famintos
A Bíblia é muito clara ainda, né? Por isso que os detalhes vai dizer quantos dias fazia, talvez, que não estavam esperando só Daniel. Nem cair no chão não ia dar tempo. Mas Daniel desce, coloca os pés no chão, os leões vêm ao redor de Daniel, talvez, eu imagino, cheiram Daniel, verem Daniel e dizem, não podemos tocar em Daniel, porque Daniel tem contato com o Criador. Aleluia. Daniel tem comunhão com o Criador. Aleluia. E nós precisamos ouvir o Criador. Eu imagino o leão pensando agora que ele tinha que obedecer ao Criador, devido à comunhão com Daniel, com o Senhor Jesus. Porque Daniel, nós vemos ali, quando nós vemos, diz a Bíblia que 3 vezes ao dia ele tinha comunhão com Deus, né? Assim, momentos que ele separava para estar a sós com Deus, parava as suas atividades. Ele era uma pessoa de extremas atividades, porque ele trabalhava no palácio, né? E ele tinha inúmeras atribuições, e havia um decreto que ninguém pudesse fazer nenhuma petição a não ser ao rei, e aleluia. Mas Daniel, que conhecia o seu Deus, e olha, como é que eu vou perder a comunhão? Falo todo dia, 3 vezes eu falo com ele, aleluia, e ele orou, e a Bíblia diz que ele foi lá e os leões nada fizeram. Depois que o rei chegou pela manhã, triste, abatido, porventura, ô Daniel, o teu Deus a quem tu serve, o teu Deus a quem tu confia, o teu Deus a quem tu tem orado, aleluia, ele conseguiu te livrar? Ele disse, sim, ó rei, estou aqui, o meu Deus enviou seu anjo, aleluia, e fechou a boca dos leões, aleluia. Que coisa linda, né? E a Bíblia diz que depois tiraram Daniel e jogaram os acusadores, né? E não sobrou nada, estraçalharam, nem chegaram, aleluia. E assim nós vemos como Deus, ele é maravilhoso, como Deus é tremendo. Por isso que manter, como disse aqui o presbítero Rogério, manter comunhão com pessoas leais, com pessoas que nos ajudam, já tem um valor importante. Você imagine você ter comunhão com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que tem o poder de comandar todas as coisas. Que coisa linda, né? Vamos ouvir um louvor? Vamos, antes de nós ouvir louvor, só vamos mencionar mais alguns dos nossos amigos. Aleluia. E a gente começa a conversar, e a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? E vem vindo textos na nossa memória, e isso é muito agradável. Nós temos a Rubiana Saurim, a esposa do Eliel, que está junto conosco. Deus abençoe. Se eu não me engano é o nome dela. Também o Ademir Paixão, agora ele entrou, né? Nosso amigo, que Deus abençoe, está viajando, né? Não está na cidade, que Deus abençoe a sua viagem. O Sebranel, meu amigo, está colocando aqui, grande Rogério, Deus abençoe, Sebranel, um grande abraço. Trabalhamos alguns tempos juntos, né? E que Deus venha abençoar, é um grande profissional da área também. Maria Marconato, que está colocando palavra é um bálsamo, revela a presença de Deus em nossas vidas. Amém. Gelson Godin, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos os irmãos. Esse programa abençoado que nos traz a palavra de Jesus aos nossos corações. Amém. Aleluia. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos nossos amados irmãos que estão junto conosco e amigos também nesta noite. O Gelson Godin, esposo da irmã Vera, né, que faz todo o trabalho, os cuidados aqui da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe toda essa família, né, que sempre estão prestigiando e mantendo contato conosco. Então vamos ouvir um belo louvor para elevo espiritual, depois Pastor Pedro. Nós estaremos o valor de uma alma, né? Isso. É o valor de uma alma, esse louvor. Então... Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco
valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor e tem uma Esta noite não podemos deixar de mencionar mais alguns dos irmãos que estão adiantando juntamente conosco. Tem a Lúcia Torres, nossa irmã, que Deus venha abençoar. Também tem minha esposa, a Jéssica, que está lá em casa, ela, a Heloísa, toda a família, que estão nos assistindo nesta noite. Para nós é motivo de alegria sempre nós termos nossos familiares junto conosco, que, como diz, às vezes tem alguém que diz, nossa esposa, nossa família é metade do ministério, mas só metade do corpo não anda também. Então não é só a metade, é um completa o outro. E junto a gente segue avante na obra do Senhor. E por isso que a gente está aqui. Então que bom é nós termos nossa família juntamente conosco. Pastor Pedro, trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Aleluia. Então para nós é sempre uma alegria, né? A gente poder estar aqui levando e transmitindo a palavra do Senhor, e já tivemos um pouco de contato, né, através da palavra que o presbítero Rogério leu ali, né, em Apocalipse: bem-aventurados os que lêem, os que ouvem e os que praticam, os que guardam e praticam a palavra do Senhor. E eu queria deixar uma reflexão juntamente, depois o presbítero Rogério pode repartir juntamente conosco, conforme o Espírito Santo vai lhe concedendo também. Nós encontramos, como estamos trabalhando o tema deste mês sobre a comunhão com Deus, e nós temos aqui um dos personagens. Nós temos muitos personagens na Bíblia, né, que falam que
foram homens que tiveram comunhão com Deus, que tiveram contato com Deus, que guardaram a palavra do Senhor e andaram com Deus, podemos dizer, né? Porque para ter comunhão, andar com Deus tem que ter comunhão com Deus. E nós temos aqui em Gênesis capítulo 5 e versículo 21 em diante, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós encontramos aqui então nesta noite essa reflexão de um homem que a Bíblia nos fala que ele era da descendência de Sete, né? E a Bíblia nos fala ali em Gênesis, já no anterior, no capítulo 4, que havia duas descendências, duas linhagens. E a linhagem de Sete era a linhagem de Enoque. E diz assim que eles começaram a invocar o Senhor, buscar o Senhor. Eles decidiram ter comunhão com Deus. Eles decidiram buscar o Senhor, decidiram buscar a presença do Senhor. E, no entanto, nós encontramos essa linhagem que era uma linhagem piedosa, uma linhagem que tinha esse profundo sentimento de buscar a Deus e de ter o contato e a comunhão com Deus. E nós encontramos também outra geração, que é a geração de Caim, que a Bíblia diz assim que Caim, ele nos fala em Gênesis capítulo 4 e versículo 16, diz assim, que ele decidiu retirar-se da presença do Senhor. Ele não queria ter comunhão com Deus, não queria andar com Deus. Ele queria andar sozinho e construiu cidade, construiu tantas e tantas coisas, mas sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a presença de Deus. E como é triste, né? Uma pessoa que não tem a direção de Deus, que resolve andar sem a direção, sem orientação de Deus. E quando nós começamos a olhar e comparar essas linhagens, você vai ver qual é o resultado, porque a análise que a gente faz não é do momento, às vezes. No momento até as coisas andam materialmente, em muitas fases andam até bem, tem progresso, tem sucesso, mas nós vamos ver com o passar do tempo, com o passar de uma geração, que vai haver a diferença de quem anda com Deus e de quem anda sem Deus, de quem tem comunhão com Deus e quem resolve não ter comunhão com Deus, porque é uma decisão, é uma definição que a pessoa faz. Eu quero ter comunhão com Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero me achegar diante do Senhor. Por isso nós lemos no início, Tiago diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Quer dizer, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor também vai se achegar até nós, o Senhor também vai se aproximar de nós. Jeremias, ele diz ali no capítulo 29 e 13, assim, se me buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei achar, aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Quando alguém decide a buscar o Senhor, a se aproximar de Deus, a estar na presença do Senhor. E quando nós olhamos aqui para Enoque, pena que eu sempre digo que tem alguns personagens bíblicos que a gente não tem muitas informações. Oxalá que nós tivesse informação. Tem alguns que nós temos um capítulo, 2, 3, quando nós olhamos de Abraão, de tantos Jacó, nós temos tantos relatos, mas de Enoque nós temos tão pouquinho, 2, 3, 4 versículos. Mas esses 4 versículos praticamente diz assim, que Enoque andou com Deus, tinha comunhão com Deus. Enoque diz até os 65 anos não fala, ele diz assim, após nascer Metusalém, aleluia, Enoque começou a andar com Deus. Certamente aquilo que nós ouvimos ontem, a Gabriele pregando na congregação, dizendo assim, Deus às vezes ele cria situações na nossa vida para nos despertar
despertar, para fazer com que nós nos voltamos para Ele. E certamente, talvez, a gravidez, o nascimento dessa criança, talvez foi muito difícil, foi muito trabalhoso, a gente não tem essas informações. Mas, a partir daquele momento, ele toma uma posição, ele faz um voto, ele toma uma decisão. Olha, talvez ele disse, se o Senhor me der vitória, se este menino tiver saúde, se este menino se salvar, se acontecer, eu não sei o fundo dessa situação, mas certamente alguma coisa aconteceu na vida desse, que transformou aquela vida. Um homem de 65 anos resolve, a partir de agora, eu vou andar com Deus, eu vou aleluia. Caminhar com Deus, eu vou ter comunhão com Deus, aleluia. Que coisa linda, né? Então nós vemos aqui que ele começa a andar com Deus. Após o nascimento desta criança, marcou quantas pessoas. Eu lembro da minha vida, aos 18 anos praticamente, quando eu me encontrei com Cristo. Que Jesus transformou a minha vida, que mudou o meu destino. Eu resolvi ter comunhão com Ele, andar com Ele. E que coisa linda! A partir daquele momento, a minha vida mudou, o trajeto da minha vida mudou, a sequência dos fatos mudaram. Veio as batalhas, mas em todas elas, o Senhor me deu vitória, porque o salmista diz assim, muitas são as aflições do justo, mas de todas Ele os livra. É por isso que quando nós mantemos comunhão com Deus, aleluia, podemos ter certeza, aleluia. Por isso que diz assim o salmista lá, quer dizer, Isaías fala no capítulo 64:4, que nunca se viu com os olhos, nem se percebeu, nem com ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Presbítero Rogério. Aleluia. Aleluia. Que bom é nós estarmos ouvindo essa palavra. E eu fico imaginando aleluia. Que Enoque, ele tinha tamanha comunhão com o Senhor, que o versículo vai dizer, andou aleluia. Com Deus. Nem outro texto da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar que um homem, está escrito assim, e andou com Deus. E a tamanha é a comunhão que ele tinha, que ele não provou da morte. Aleluia. Os próximos versículos para frente vão dizer, e o Senhor a tomou Enoque para si. Aleluia. Eu imagino Deus numa forma humana pensando, esse homem tem tamanha comunhão comigo, eu vou trazer ele para mim agora. Eu vou trazer para pertinho dele. E veja que Enoque, ao momento dos 65 anos em diante, ele viveu 300 e poucos anos. Então, os 65 anos, talvez ele não teve essa intimidade. Mas quem tem intimidade com o Senhor vive longos anos. E o final dele é uma história feliz. Não é uma história de derrota, uma história de fracasso, muito por menos uma história de desistência, mas é uma história que vai deixar agregando para as vidas que vão vir pela frente. Quantos anos atrás faz essa história? E nós olhamos e inspira nós andarmos com o Senhor. Aleluia, que coisa linda, né? Andar com Deus quer dizer, ter comunhão com Deus significa ter relacionamento com Ele. Poder conversar, poder ouvir, poder pedir opinião, poder escutar a voz do Senhor. Enoque tinha isso. Quantas pessoas que nós encontramos? Noé, um homem que achou graça diante do Senhor no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração violenta, no meio de uma geração como nós estamos já vivendo os dias de hoje, pessoas que têm um coração tão perverso, tão mau, mas no meio dessa geração, Deus olha lá do céu e olha para Noé e diz, olha, aqui tem um homem íntegro, um homem que tem comunhão, um homem que quer me buscar, um homem que quer ouvir a minha voz, um homem que quer ter relacionamento comigo, aleluia. E o Senhor desce e faz uma aliança com Noé. Que coisa linda, aleluia, se nós pudéssemos entender, aleluia. Por isso que lá nos Salmos, não me falha a memória, 81, 82, uma coisa assim, diz assim, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me escutasse, se o meu povo, aleluia,
aleluia, se voltasse para mim, aleluia, eu viria, eu sararia, eu curaria, eu daria vitória, eu livraria dos inimigos, eu sustentaria a sua vida, aleluia, com pão, com a farinha mais nobre, mais especial, aleluia, com o trigo mais fino, aleluia, e saciaria ele com mel que escorre da rocha, aleluia. Que coisa linda, aleluia, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus. E nós vamos encontrar tantas pessoas, Abraão, ao ponto de o Senhor dizer assim, olha, Rogério, eu fico olhando alguns personagens, Abraão é o meu amigo. Deus dando testemunho do céu, aleluia. Abraão é meu amigo, aleluia. E ele diz, olha, por acaso eu vou ocultar, se eu vou fazer alguma coisa na terra, eu vou deixar de falar para o meu amigo Abraão. Que coisa, que comunhão, aleluia. Quando ele intercede, aleluia, por Sodoma e Gomorra, o Senhor vai atentando para cada palavra dele. Então nós olhando para a palavra, tantos Elias, aleluia, quem olha para Elias, aquele gigante, aleluia, que ele orou, ele falou, e 3 anos e 6 meses não choveu. E ele fala de novo e a chuva desce porque ele tinha intimidade com Deus e comunhão. E para nós também pensando nessa mesma raciocínio, quem tem comunhão com o Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, quem tem relacionamento com o Senhor, faz o Senhor não retroceder na sua história, porque o Senhor é o Senhor por excelência, mas muda o curso da história. Nós olhamos para Ezequias, o rei Ezequias, quando o profeta vem lá e diz, põe a tua casa em ordem, porque a cabo de tantos dias tu vai morrer. Ele se vira para a parede. Aleluia. E eu imagino a oração do rei dizendo, Deus, você lembra que nós somos amigos? Aleluia. Lembras que temos comunhão com o Senhor? Lembra que eu tenho comunhão contigo? Lembra, Deus, do nosso relacionamento? E o Senhor vai lá e pega o profeta antes de sair do palácio. Diz, volta lá. Mas voltar por quê se a sentença já está dada? Não, eu tenho comunhão, eu tenho intimidade. É o que o pastor leu antes. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Volta lá e diz que ele vai morrer. Não, volta lá e diz que eu vou prolongar mais 15 anos de vida para ele. Porque ele tem comunhão comigo, tem intimidade comigo. Intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor faz mudar sentenças das nossas vidas. Aleluia. Faz mudar decreto. Foi como aconteceu com, nós falamos de Daniel, né? Decreto de morte, decreto de destruição. De repente, os decretos mudaram. A partir de agora, todos vão adorar o Deus de Daniel, que revela segredo, que faz maravilha. Então, nós vemos aqui como é bom, né? Nós estarmos diante da palavra do Senhor. E nós vemos assim, eu olhando para a biografia, por isso eu disse, falar de Enoque é coisa linda, porque é muito normal tu conversar com as pessoas e dialogar com elas, a pessoa dizer, olha, eu andei 5 anos e me desviei, andei 10 anos me desviei, há 20 anos eu estava na igreja e agora me afastei, eu estou afastado, larguei a comunhão. Mas você olha para Enoque, 300 anos sem perder a comunhão com Deus. Quantas batalhas, quantos motivos olhando humanamente, né? Quantas dificuldades, mas ele, aleluia, eu posso fazer as palavras de Enoque, praticamente as palavras de Jacó. Eu não te largarei, eu não te deixarei, aleluia. E quer dizer, Enoque, ele tinha essa comunhão profunda, né? E oxalá que Deus possa olhar para mim e para você e dizer assim, o meu servo faz 10 anos, faz 15 anos, faz 30 anos que ele me serve, que ele tem comunhão comigo, que ele me busca, aleluia. E esta aproximação e esta comunhão, Rogério, aleluia, nós estamos em comunhão breve. Jesus virá buscar este povo. Ele diz, olha, é uma igreja que tem comunhão, é os meus filhos que têm comunhão comigo, eu vou buscar eles para estar comigo, aleluia, para que eles estejam juntamente comigo no meu reino, aleluia. Por isso, comunhão com Deus é algo
tão maravilhoso, né? É algo tão maravilhoso na nossa vida, e aquilo que nós vemos é imprescindível, né? Para que Deus interage na nossa vida, age. Nós vemos aqui a comunhão com Deus muda situações. Se você pode estar vivendo momentos difíceis, momentos de situações desafiadoras, desesperadoras, assim como o Josafá que estava ali, né? O Josafá, os inimigos rodeando, vieram de todas as regiões, 3 nações, praticamente, o povo como areia do mar. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, ele foi para a casa do Senhor. E lá ele começou a orar, dobrou, clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu clamo a Ti. Olha, Senhor, em mim não há capacidade, Senhor. Em mim não há força, em mim não há condições. No nosso reino não tem condição. Mas, porém, Senhor, os meus olhos estão em Ti, Senhor, Abagai. Os meus olhos estão, Senhor, na confiança no Senhor. Que o Senhor virá, que o Senhor entrará com solução. E aleluia, e Deus levanta o profeta e diz: ah, Josafá, não temas, porque essa peleja não é tua, agora é minha. Aleluia, agora é comigo, agora levanta, aleluia, porque eu hei de pelejar e você não vão precisar nem sequer levantar uma espada, mas vocês vão ter vitória. Isso é comunhão com Deus. Eu não preciso pelejar, eu não preciso brigar, eu não preciso defender as minhas causas. Eu tenho um general que vai defender, um general que vai batalhar, um general que vai entrar na peleja, aleluia. Que Deus abençoe, Rogério. Aleluia. Aleluia. É tão bom nós aleluia. Escutarmos e também meditar. Por isso que veio aquele texto que nós lemos no início. Bem-aventurado aquele que medita nesta palavra. Aleluia. Porque isso nos encoraja a viver, nos encoraja a prosseguir a vida. Andar com Deus é sinônimo de companhia real. Aleluia. Andar com Deus é a mesma coisa que dizer amigo fiel para todas as horas. Andar com Deus, ou nós ter comunhão com o Senhor, é no momento mais triste da nossa vida. No momento mais desesperador da nossa vida, é saber que tem um amigo que não nos abandona. Que tem um amigo que está junto conosco. E ter comunhão com o Senhor é sinônimo de ter garantia no céu. Garantia para entrar na terra prometida que o Senhor mesmo prometeu. João vai registrar isso e vai dizer para os seus discípulos, capítulo 14, não se turbe os vossos corações. Isso quer dizer, não se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Este é a palavra-chave de nós termos comunhão com o Senhor. Na casa do Pai tem muitas moradas. E eu quero ir para lá. Aleluia. Eu almejo ir para lá. Aleluia. Eu quero adentrar a minha morada. Aqui na terra é tudo passageiro mesmo. Aqui a gente sofre, peleja, trabalha, chora. Mas Apocalipse também vai registrar que toda lágrima um dia vai ser enxugada. Que todo rosto que corre uma lágrima um dia vai cessar. Porque nós vamos estar junto com o Senhor. Que dia maravilhoso! E só vai adentrar na mansão celestial é quem tem comunhão, quem tem quem tem comunhão com o Senhor, quem anda com o Senhor, quem preserva esta intimidade com o Senhor, é que vai garantir o céu. Aleluia! Que coisa linda! Teria muitas coisas, a gente fica... tão rico essa palavra. Eu só quero deixar as últimas colocações aqui, já estaremos orando, né? Mas eu anotei aqui, ó, a diferença de quem tem comunhão com Deus, de quem se aproxima de Deus. Homens e mulheres marcaram a sua geração de forma positiva. Fizeram a diferença e marcaram e tem a sua história, e hoje nós estamos meditando porque são pessoas que andaram e tiveram comunhão com Deus.
Hebreus diz assim que o mundo não era digno dessas pessoas, né? Porque no meio deste mundo você olha pessoas que são diferenciadas, pessoas que marcaram gerações, pessoas que marcaram a história, pessoas que fizeram a diferença, né? Isso é tão lindo, é tão maravilhoso, né? Andar é diferente de conhecer. Conhecer a gente pode conhecer, mas andar é fazer, é ter comunhão, é ter aquela intimidade, é você ter uma vida transformada. Por isso que segundo aos Coríntios, capítulo 5 e 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passarem, tudo se fez novo, porque andam com Deus agora, tem comunhão com Deus, as suas vidas foram transformadas e mudadas, aleluia. Andar com Deus é fazer a diferença, é impactar a geração, mais do que ser religioso, ou ir à igreja, ou dizimar, ou cantar, ou pregar. Andar é impactar, é fazer a diferença. Todas as pessoas que andaram com Deus fizeram história, assim como Enoque fez a sua história, mudou a história, é conhecido na terra e é conhecido no céu, aleluia, porque andou com Deus. Então que Deus abençoe. Nós não vamos prosseguir devido ao tempo, mas que essa palavra, essa reflexão fica para você. Ande com Deus, tenha comunhão com Deus. E a sua história será diferente, a sua trajetória será diferente. Quem anda com Deus tem muitos testemunhos para contar, tem muitas proezas para falar, porque aquilo que disse o salmista, quantas maravilhas o Senhor tem feito. Oh, se eu pudesse contar, são tantas que não tem como contar, porque o Senhor vai operando cada dia uma obra, um milagre, e nós vemos, então, ter comunhão com Deus vale a pena. Vale a pena, ao ponto que quando eu estou olhando para a história de Caim, uma história de tragédia. Por quê? Porque se afastou de Deus, não quis ter comunhão com Deus, e a trajetória foi trágica, o fim de toda essa geração foi trágica, porque não quis andar com Deus. Então que você possa, talvez você está meio fraco, desanimado, mas você firma no seu coração, diga: Senhor, a partir de hoje eu quero ter comunhão contigo. Como ter comunhão? Começa a ler a palavra, começa a ter intimidade em um período de oração. Separa um período de oração todos os dias, separa um período para ler a palavra do Senhor, separa um período para você estar a sós com Deus e dizer: papai, aqui está o teu filho, quer conversar contigo, quer ter um particular, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário. Estaremos mencionando mais alguns que estão, e depois estaremos orando. O presbítero Rogério pode orar, então. Então nós queremos mencionar alguns nomes que estão junto conosco, e temos a Vera Isabel de Andrade, que está junto conosco, que Deus abençoe. Também o nosso missionário, que está junto conosco, Santiago Gonçalves, que está colocando: Deus continue abençoando vocês, meus amigos, amém. Que bom nós termos esse amigo que está do outro lado ali, né? Paraguai, no Paraguai. Nós estamos vendo os trabalhos deles, os desafios, estamos orando continuamente por eles, né? Para que Deus abençoe o projeto. Também nós temos o irmão João Orestes, que está junto conosco, amigo, companheiro de oração nas madrugadas, e está junto conosco, grande amigo nosso. Que Deus venha abençoar o Valmir Bravkovic, um colega que nós trabalhamos junto também, tem entrado aqui. Que Deus abençoe, Valmir. Um grande abraço, amigo que a vida tem nos dado, e nós temos convivido há alguns tempos trabalhando junto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando, são esses, né, pastor? São esses. Vamos orar por todos aqueles que têm as suas necessidades, e que Deus venha abençoar. Vamos orar então. Amado e eterno Deus, aleluia, na tua presença, papai querido, nós continuamos nesta noite. Aleluia. Somos gratos a ti, Senhor, por esta rica oportunidade. Aleluia. Somos gratos a ti, papai, pela vida de cada um desses irmãos, amigos, aleluia, que estão nos escutando. Senhor, nós estamos aqui neste estúdio, mas o Senhor, aleluia, é onisciente, onipotente, onipresente. Isso, aleluia, faz que o Senhor está aqui, papai, mas está na sua casa, está, papai, aleluia, querido, nos seus lares, ou está,
papai, esse amigo, esse irmão está caminhando, está viajando dentro do seu carro. Pai, a sua presença está em todos os lugares. Por isso que nós clamamos a ti, Senhor, vai ao encontro destas vidas, papai. Nossos amigos, nossos irmãos precisam do Senhor, carecem do Senhor. Intercedemos por cada um deles, Senhor. Nós podemos somente vê-lo, papai querido. Deus, as suas faces aqui, Senhor, ou suas escritas, papai, neste vídeo, mas o Senhor conhece a vida deles, o Senhor conhece o que eles pensam, o que eles estão necessitando, o que estão precisando. Papai querido, nesta noite nós clamamos a ti, alcança eles com as tuas bênçãos, papai, para a glória e para a honra do teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Somos gratos pelas suas vidas, somos gratos por cada um dos irmãos que estão assistindo, estão acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Esse final de semana, que você tenha um final de semana abençoado. Nós teremos amanhã ali no Bairro Progresso, a partir das 8h30 da manhã, uma consagração com todo o departamento do Círculo de Oração. Então todos estão convidados para estar ali no momento de oração, de clamor, desta comunhão com Deus. E final de semana, em todas as congregações, nós temos o nosso culto de ceia, né? Então todos estão convidados. Não deixe de estar na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, celebrando esse momento festivo desta comunhão, né? E do partir do pão. Que Deus abençoe a todos. Agradecido a todos que estão sintonizados e agradecido aos irmãos que estão aqui nos auxiliando. Que Deus abençoe, que você possa, se Jesus não voltar, eu sempre tenho dito, na próxima sexta-feira, se Deus permitir, estaremos às 21h15. Hoje nós tivemos um problema técnico aí com o cabo, mas na próxima sexta-feira eu creio que tudo vai estar da melhor forma aqui para que a gente possa estar com essa programação em dia. Mas agradecemos a Deus por tudo que o Senhor já tem feito e realizado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do seu Santo Espírito seja contigo, com toda a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.